Hoje nós veremos as últimas palavras de Jesus aqui no Sermão do Monte, né? Esse famoso sermão pregado por Jesus enquanto ele esteve neste mundo. Essa é a sessão final dessa grande pregação do nosso Senhor Jesus Cristo, é a maior registrada nos Evangelhos. E essa sessão final, essa conclusão do sermão, ela se encontra dos versículos 13 até o 27, aqui do capítulo 7. E é onde Jesus encerra o seu ensino por meio de 4 advertências. A primeira advertência, no versículo 13, Jesus ele alerta sobre as consequências de escolher se tornar um discípulo, né? Essa escolha ele ilustrou por meio de uma escolha entre duas portas. A segunda advertência de Jesus fala a respeito dos perigos dos falsos profetas. A terceira, sobre o terrível destino das pessoas que possuem uma falsa declaração de fé. E hoje nós veremos a quarta e última advertência, onde Jesus ele fará uma ilustração sobre o contraste entre dois tipos de construtores que edificaram casas diferentes entre si. Então é o texto que nós temos aqui, Mateus 7, 24 a 27. Acompanhe comigo a leitura do texto. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Pai bondoso, misericordioso Senhor, soberano, altíssimo, nós nos colocamos diante da palavra de Deus, diante dessa verdade absoluta que nós temos como cristãos, crido e buscado viver de acordo com ela. Que o Senhor nos proporcione um entendimento correto do texto bíblico, que o Senhor ilumine a nossa mente para compreender essas verdades, que nós não sejamos como aqueles que apenas declaram com suas bocas que Jesus é o Senhor, mas nas suas vidas não existem frutos compatíveis a essa declaração. Que o Senhor transforme o nosso coração por uma ação transformadora do Espírito Santo. É o que te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. No texto anterior, irmãos, Jesus ele ensinou que todo aquele que declara Senhor, Senhor para ele, nem todo esse que fala, ele será salvo no dia do julgamento final. Isso significa que nem todas as declarações de que Jesus é o meu Senhor, elas são verdadeiras. Existem pessoas que afirmam com sua boca crer em Jesus, mas são declarações mentirosas, falsas. Nem todo que afirma ser cristão é de fato um discípulo de Cristo. No texto de hoje, nós vamos ver um pouquinho mais sobre esse mesmo assunto. Nós veremos aqui o desenvolver da fé verdadeira, em contraste com o desenvolver de uma declaração de fé falsa. Nessa ilustração usada por Jesus, nós temos o caminho para a fé salvadora, o caminho para a salvação, em contraste com o caminho para a fé falsa, aquela fé que não salva no último dia. Ambas as fés, a verdadeira e a falsa, elas possuem um ponto de partida. Um ponto onde elas são autenticadas, como sendo verdadeiras ou não. E aí nós temos a consequência dessa autenticação, o resultado final de ambos os casos. Jesus ilustra esses passos aqui comparando com a construção de uma casa. Todos nós estamos construindo um tipo de casa espiritual. E como toda construção de uma casa, nós precisamos de matéria-prima para isso.
Além disso, nós precisamos saber como usar essa matéria-prima. E por fim, nós teremos o resultado dessa nossa obra. O objetivo dessa construção é que ela resista ao teste da grande tempestade. E para estarmos seguros, quando essa tempestade chegar, e ela vir com força sobre essa nossa casa, é necessário que a nossa construção seja um abrigo seguro. É necessário, quando essa tormenta vir com tudo contra a nossa casa, para que ela se mantenha em pé, ela tem que ser um verdadeiro castelo forte. O cristianismo bíblico, ele é construído por meio de 4 pilares sustentadores. E eu vou tentar, de maneira bem resumida, dar uma breve explicação aqui para introduzir o assunto. É os pilares da criação, queda, redenção e consumação. Deus criou, e aí é o pilar da criação, criou o homem perfeito para viver em perfeita comunhão com Ele. Porém, houve a queda. O homem desobedeceu. O homem pecou contra Deus. Ele se rebelou contra o seu Criador. E a partir de então, o homem, ele nasce com a mancha do pecado. Ele nasce separado de Deus, condenado à morte eterna. E aí aprouve a Deus, em sua misericórdia, enviar o Redentor. Esse Redentor veio para nos salvar. Esse Redentor prometido é Jesus Cristo. E por meio do sacrifício de Cristo, foi capaz de proporcionar reconciliação com o nosso Criador. Somos então redimidos em Cristo, restaurados ao nosso relacionamento amoroso com Deus. E então, depois da redenção, nós aguardamos a consumação de todas as coisas, onde Deus vai completar essa obra redentora, nos livrando do pecado e da morte por meio da glorificação. De acordo com esses pilares que sustentam a fé cristã, o objetivo dela é nos conduzir ao dia da consumação de uma maneira a vencermos a morte e o pecado definitivamente. O objetivo da fé cristã é nos tornar seguros para a nossa entrada definitiva na verdadeira vida. O objetivo da fé cristã é nos conduzir a novamente termos perfeita comunhão com o nosso Criador. E é disso que o texto de hoje trata. Ela é uma advertência para que nós estejamos seguros no dia da consumação. Jesus ele ilustra isso por meio deste contraste entre 2 construtores. Essa construção aqui, irmãos, ela faz referência à nossa vida espiritual. Ela tem relação com a fé salvífica. Tem relação com a nossa salvação no último dia. Tem relação com entrar no reino de Cristo. Com não ser deixado para fora, como aqueles que Jesus expulsa da sua presença no texto anterior. E para que tudo isso fique mais claro, irmãos, eu dividi a pregação, como de costume, em 3 pontos distintos. No primeiro ponto, nós veremos a matéria-prima necessária para essa obra. Essa matéria-prima nada mais é do que o ponto de partida da fé. Depois nós veremos como usar a matéria-prima para construirmos uma casa resistente. E aí, por fim, nós veremos o resultado final. Qual a diferença entre a casa destruída pela tempestade e a casa que permaneceu inabalável como um verdadeiro castelo forte? Então vamos iniciar analisando a matéria-prima para a construção. Nós temos aqui o ponto de partida da fé. O texto faz um contraste entre 2 construtores, e esses 2 construtores estão edificando as suas casas. E para realizar essa construção, ambos utilizam a mesma fonte de matéria-prima. Reparem na primeira parte do versículo 24 e na primeira parte do versículo 26. Ambas nos informam que a matéria-prima dessa construção é: todo aquele que ouve essas minhas palavras
Então, segundo o texto, você adquire a matéria-prima por meio do ouvir. O ouvir das palavras de Cristo. Esse é o início da fé. E Paulo, ele autentica isso aqui em Romanos 10:17, onde ele diz: a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Mas especificamente, Jesus está falando aqui de ouvir as palavras dele aqui do Sermão do Monte. Lembrem-se que Jesus aqui neste momento ele está pregando para uma multidão. Se você voltar lá no capítulo 5, lá no início, que abre o Sermão do Monte, é dito que Jesus ele viu a multidão que estava seguindo ele, e aí ele subiu ao monte e passou a ensiná-los. Esse contraste entre só dois construtores é o contraste que atende aquelas pessoas que estavam ali naquele momento. Toda essa multidão que está aqui ouvindo o sermão de Jesus, ela estava adquirindo matéria-prima para a edificação das suas próprias casas. E essa matéria-prima era adquirida pelo meio do ouvir o sermão de Jesus aqui no monte. A semente da fé estava sendo plantada para todos ali presentes. Mas essa é uma realidade que se repete para nós aqui hoje. E se repete para cada pessoa que tem acesso a esse livro. Todos nós estamos agora ouvindo as palavras de Jesus. Todos nós estamos ouvindo ela aqui agora. Uma pessoa que leu só uma vez alguma parte do Evangelho, que leu uma vez só o Sermão do Monte, ela ouviu as palavras de Cristo. Toda pessoa que faz uma declaração de fé cristã, toda aquela pessoa que diz: qual é a sua religião? Eu sou cristão. Isso pressupõe um conhecimento sobre quem Cristo é. Pressupõe que essa pessoa conhece os ensinamentos de Cristo e, por conta disso, ela alega ser cristã. E toda pessoa que afirma isso, por consequência, ela é um dos dois construtores aqui. Não tem um terceiro caminho. Ela vai construir uma casa ou outra. Todos nós aqui hoje somos construtores. Você hoje está adquirindo matéria-prima para construir a sua casa espiritual. E o nosso objetivo como construtores é edificar uma casa que suporte chuvas, ventos fortes, enchentes, que é o que Jesus diz aqui, e que mesmo assim permaneça firme. Uma casa inabalável. E sobre essas situações adversas que essas casas aqui enfrentam, segundo Jesus ali, ele descreve nos versos 25 e 27, muitos interpretam isso aqui como as dificuldades da vida, os sofrimentos. Alguns ligam esse texto ao relacionamento matrimonial, e coisas semelhantes. E eu digo que a gente não possa fazer aplicações nesse sentido, Inclusive eu vou fazer uma aplicação em cima disso daqui a pouco. Mas é importante deixar bem claro que essa não é a intenção de Jesus aqui no texto. Não é sobre isso que Jesus está falando aqui. Basta nós olharmos, irmãos, o contexto do Sermão do Monte. E principalmente o contexto dessas advertências finais. Dessa sua conclusão aqui do sermão. E se você cuidar desse contexto, você vê que é muito claro que quando Jesus diz que caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, essas tempestades aqui que acabam por revelar a qualidade de cada uma das obras, ela possui um sentido escatológico. A maior tempestade que a nossa casa vai enfrentar é a tempestade daquele dia, que é o que ele estava tratando no versículo 22. Naquele dia, era o julgamento final. Naquele dia as nossas casas serão testadas. Haverá casas de pessoas que se declararam cristãs, como o caso do texto anterior: nunca vos conheci, apartai-vos de mim,
vós que praticais iniquidade, essas pessoas tiveram as suas casas destruídas naquele dia. Mas existirá casas que permanecerão firmes, como verdadeiros castelos fortificados. A fé daqueles que ouviram a palavra, que é o caso tratado aqui por Jesus, elas serão testadas. Nesse dia, a fé de cada um será provada, como sendo uma fé capaz de salvar ou não. E o ponto de partida para isso é ouvir as palavras de Cristo. Essa é a matéria-prima da construção das nossas casas espirituais. Como adquirir, então, matéria-prima para construir uma casa que suporte as tempestades do juízo final? Por meio de ouvir. Ouvir as palavras de Cristo. E sobre isso, eu gostaria de fazer duas abordagens aqui práticas em relação a esse primeiro ponto. Sobre essa questão da matéria-prima para a construção das nossas casas. Duas abordagens diferentes para esse ponto de partida da fé. A primeira abordagem é uma aplicação do princípio que nós encontramos aqui no texto. Embora o sentido e a intenção de Jesus seja referente ao dia do juízo final, essa tempestade que assolou uma das duas casas, e que destruiu uma delas, Jesus tem uma intenção futura, de falar dessa tempestade como aquele dia. Mas é possível nós aplicarmos isso aqui, esse princípio, também para as dificuldades dessa vida no aqui e agora. O que nos sustenta em tempos de sofrimento, em tempos de dificuldades, de crises? O que faz com que a nossa casa, e agora eu falo do nosso lar mesmo, da nossa própria vida, o que faz com que a nossa vida não desmorone em tempos de dor? E eu digo para você, o único alicerce realmente firme, o alicerce sólido que vai sustentar a sua casa em tempos de dificuldade, é algo que já foi comprovado pela história. É a fé em Cristo. A fé em Cristo tem sustentado muitos e muitos homens sofredores. A esperança nas palavras e nas promessas de Jesus tem sustentado muitas e muitas pessoas ao longo da história. É isso que nos mantém firmes para prosseguir nesse mundo mau. Nesse sentido, nós podemos fazer uma comparação bem simples. Para você construir uma casa fortificada, uma casa segura, e aqui eu falo uma casa material mesmo, que enfrente os problemas do mundo, que você tenha segurança de dormir à noite, sem medo que alguém invada a sua casa, você precisa de recursos para isso. Não é mesmo? Você precisa ter dinheiro para construir uma casa com uma fundação sólida, que aguente as intempéries, Você precisa comprar uma matéria-prima de qualidade, você precisa investir recurso para construir um muro, cerca elétrica, câmara de vigilância quando necessário. Se você tiver pouco recurso, você não vai conseguir fortificar a sua casa. Você vai ter que construir uma casa lá simples, de madeira, de palha, de barro, seja lá o que for. Mas quanto mais recurso você tem, mais sólida pode ser a sua casa, ao ponto de você ter recursos para construir um castelo que nem esse. E onde você encontra esses recursos para a construção dessa casa espiritual que sustenta o seu lar em tempo de crise? É também no ouvir da palavra de Deus. Quanto mais você ouve, quanto mais você aprende, quanto mais você medita no texto bíblico, quanto mais você decora versículos, mais forte será a sua casa. Mais preparado você estará quando a tempestade da vida bater contra as paredes do seu lar. Por isso eu digo para você, não espere a sua casa desmoronar para aí querer melhorar as estruturas do seu lar. Busque como prioridade hoje o reino de Cristo. Busque o Senhor na sua vida, na vida da sua família. Nada é mais importante do que isso. Faça isso a partir de hoje. Agora, por outro lado, irmãos, e aqui é outro contraste, quando nós entramos no contexto aqui do texto,
né, onde a gente leva em consideração a intenção de Jesus com as suas palavras, e aí a gente olha para essa tempestade não como dificuldades da vida, como sofrimentos aqui, mas como um sentido escatológico do dia que nós estaremos diante de Deus prestando contas, aí, neste caso, eu digo, toda a matéria-prima que nós necessitamos para que a nossa casa espiritual seja como esse castelo forte, naquele dia do juízo, Deus já nos disponibilizou. Nós temos toda a matéria em Cristo. Você não precisa ter recurso próprio para poder construir essa casa resistente. Não depende dos nossos esforços. Cristo nos disponibiliza tudo o que precisamos para conseguir ter uma casa resistente. Ele entrega para nós esses recursos por meio da sua palavra. Ao simples ouvir, nós adquirimos todo o necessário para a nossa construção. E esse é o princípio da fé. E depois que ouvimos, depois que a fé é adquirida como cristãos, depois que nós já construímos a nossa casa forte espiritual, estamos em Cristo, a nossa obrigação é proclamar essa verdade para o máximo de pessoas. Nosso grande compromisso com o reino é demonstrado por meio da proclamação dessa mensagem aos quatro cantos deste mundo. Depois que a palavra foi semeada no nosso coração, nós nos tornamos semeadores. Nós recebemos a matéria-prima para construir o nosso castelo forte e saímos espalhando a notícia. Olha, eu tenho boas notícias para vocês. Vão até Cristo e recebam tudo o que vocês precisam para construir a sua própria casa. E aí nós temos, no próprio texto, duas casas que são construídas com a mesma matéria-prima. A diferença está em como e onde essa matéria-prima foi utilizada. E esse é o segundo ponto aqui dessa pregação. É o momento onde a fé é autenticada, como sendo a fé que salva ou não. A matéria-prima é o ouvir da palavra de Cristo. E o segundo passo diz respeito ao uso desta matéria-prima. A maneira como nós usamos essa matéria-prima revela a qualidade da fé. Vamos ler todo o verso 24 e todo o verso 26. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E todo aquele, no verso 26, que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Os dois construtores ouviram as palavras de Jesus. Ambos possuem a matéria-prima necessária para construir um castelo fortificado, sólido, resistente à maior tempestade que poderíamos enfrentar. Porém, uma das casas, como nós veremos na sequência, não resistirá a essa tempestade. O que aconteceu para que houvesse tanta diferença entre uma casa e outra? Tendo em vista que ambos dispunham do mesmo material base na construção. Receberam a mesma quantidade de matéria-prima. Ambos ouviram as mesmas palavras. Podemos dizer que ambos aqui afirmam ser cristãos. Confessam a sua fé. Eles ouviram as palavras de Cristo. A diferença está no fato de que um ouviu e praticou. O outro ouviu e não colocou em prática o que ele escutou. Essa é a decisão que qualquer pessoa que ouviu falar sobre Cristo precisa tomar. Não existe outro caminho. Não existe mais uma opção. É uma opção entre duas. Você precisa tomar uma decisão sobre o que fazer com as palavras de Cristo agora que eu as ouvi. E é neste momento que ocorre a autenticação da fé. Dizer eu creio
não é suficiente. Basta lembrarmos o texto da semana passada. Muitos naquele dia dirão para Cristo: Senhor, Senhor. É uma declaração de fé. Eles estão dizendo para Jesus: Jesus, tu é o meu Senhor. Mas o que Jesus responde a eles? Eu nunca vos conheci. Longe de mim. Você ouviu falar de Cristo? Ouviu falar sobre o que a palavra de Deus afirma? Ouviu as boas notícias que encontramos no Evangelho? Então você tem que tomar uma decisão sobre isso. Você vai ouvir e acolher essas palavras como verdade, e então vai passar a edificar a sua vida com base nessas palavras, ou você vai ouvir e rejeitar essas palavras, e vai construir a sua vida com base naquilo que você acha certo, sem se importar com o que Jesus ensina. Essa é a diferença fundamental entre os dois construtores aqui. Ambos ouviram, mas apenas um colocou em prática as palavras de Jesus. O outro não seguiu esse caminho. No texto aqui, irmãos, aquele que pratica é chamado de prudente. No original, no grego, também tem um sentido, poderia ser traduzido como sábio. E a raiz dessa palavrinha grega descende também a palavra racional. Isso significa que Jesus está dizendo que colocar em prática as palavras de Jesus é uma decisão de alguém que usou a razão. É alguém que foi sábio na sua decisão. Já o outro, que não colocou as palavras de Jesus em prática, é chamado, no verso 26, de insensato. E aí, no original, você também poderia ter como sentido aqui a palavra tolo. Tolo ou louco. Ou seja, o louco é aquele que age sem raciocinar. Ele age de uma maneira irracional, ele não considera as coisas. Ele age por impulso, ele age sem a razão. Então nós podemos dizer que alguém que ouve as boas notícias do Evangelho e aí não toma uma atitude em forma de ação, fazer isso, irmãos, escutar o Evangelho e não tomar uma decisão sobre isso, que seja seguir o que o Evangelho diz, segundo o texto bíblico, segundo Cristo, segundo o próprio Deus, isso é loucura. E Jesus ele é bastante enfático aqui no texto. Ele usa aqui, irmãos, palavras firmes para advertir as pessoas que estão ali, ouvindo o sermão dele. Ele está dizendo que se elas saíssem dali e vivessem as suas vidas como se elas não tivessem escutado nada, isso seria uma completa maluquice. Olha, se vocês saírem aqui desse sermão e vocês não tomarem uma decisão sobre seguir o que eu estou dizendo, isso é uma grande insensatez. E aí você pensa, mas quer dizer então que uma pessoa que escuta o Evangelho e rejeita, ela é uma pessoa maluca? Segundo Jesus, é. É isso que Jesus está dizendo aqui. Pensem só, irmãos. Conforme o que Mateus tem escrito até agora no seu Evangelho. Ele começa lá nos primeiros capítulos a falar que o nascimento de Jesus e os eventos que marcaram o seu nascimento eram um cumprimento de profecias. Lembram? Cada evento era cumprimento de uma profecia. Aí, o texto nos diz que Jesus começou a efetuar milagres. Então, neste momento, a multidão que está seguindo Jesus, não está lá atrás de Jesus porque Jesus é um cara legal, porque gosta de ouvir as pregações. Não, estão lá por causa dos milagres que eles viram Jesus fazer. E além disso, irmão, agora, nesse momento, as próprias palavras de Jesus vêm para confirmar toda a sua autoridade, que é o texto da próxima semana. Nós vemos que as pessoas vão dizer, nossa, olha a autoridade com que esse homem ensina. Então existiam aqui elementos suficientes para autorizar Jesus a dizer, olha, se com tudo isso que tem acontecido, profecias cumpridas, milagres,
sinais sobrenaturais, a autoridade das minhas palavras. E vocês estão provando isso. Vocês estão vendo com seus próprios olhos, estão ouvindo com seus próprios ouvidos. Se mesmo assim vocês não seguirem os meus ensinamentos, vocês estão agindo de uma maneira completamente irracional. Completamente fora da razão. E nos nossos dias, sempre existem aqueles que vão dizer: ah, mas se eu tivesse visto Jesus com os meus olhos, eu acreditaria. Ah, se eu tivesse visto milagres, eu também creria. Mas nós devemos lembrar que muitos aqui que estavam nessa multidão viram tudo isso com seus próprios olhos. Viram Jesus efetuando milagres, viram Jesus ensinando com autoridade, e mesmo assim eles saem daqui e vão construir as suas casas em cima da areia. Mateus, quando ele escreve aqui o seu evangelho, que nós hoje estamos analisando, nós devemos lembrar que Mateus escreve isso aqui depois da ressurreição. A ressurreição é a evidência final da confiabilidade das palavras de Cristo. Se Jesus não tivesse ressuscitado, Mateus e todos os outros autores do Novo Testamento jamais teriam escrito nada. Nós nunca saberíamos de Cristo. Portanto, irmãos, se hoje nós tomamos a decisão de rejeitar as palavras de Cristo, se nós ouvindo não colocamos em prática, nós podemos também ser chamados de insensatos, de tolos, porque existem evidências suficientes que comprovam todas essas palavras como verdadeiras. Ah, mas então está explicado por que tem tanto crente no Brasil, né? Porque tem tanta evidência que as pessoas não são loucas, né? A maioria das pessoas são cristãs. Na semana passada eu trouxe um dado oficial que diz que 80%, mais de 80% do Brasil são cristãos. Se declaram cristãos. Mas nós sabemos que essa não é a realidade, né, irmãos? Nem todo aquele que diz é de fato um discípulo de Cristo. Mas então, como saber quando uma declaração de fé é realmente vinda de um coração que foi regenerado? Você pode pegar um texto de Tiago, na sua única epístola. Ele utiliza o Sermão do Monte como inspiração. Ele diz no primeiro capítulo, no verso 22, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. A prática, ou seja, a obediência a Cristo, ela é a autenticação da fé como sendo verdadeira. Como sendo a fé que salva. É a evidência de que a declaração de uma pessoa que afirma ser cristã não é da boca para fora. Não são apenas palavras lançadas ao vento, mas é a realidade de um coração transformado pelo Espírito. Transformado por meio do ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Mas muitas pessoas apontam na direção oposta do que Tiago diz na sua carta. Elas afirmam que o cristão é que está se enganando. Elas dizem que nós estamos nos enganando com uma falsa esperança de vida eterna, uma falsa esperança de salvação e por aí vai. Elas dizem o exato oposto das Escrituras. E nós temos que lidar com a opinião do mundo, que diz que tudo isso é uma grande bobagem, versus a opinião do próprio Deus, revelada por meio da sua palavra. Quem realmente está enganando a si mesmo? Ambos não podem estar certos. Mas irmãos, é irracional o próprio fato de pensar naquilo que o cristão perde em seguir as palavras de Cristo versus o que o mundo perde ao não seguir as palavras de Cristo. O cristão abre mão do quê?
de algumas farras, de algumas bebedeiras, de algumas imoralidades? É isso que eu devo me apegar? É nisso que eu devo não abrir mão? É sério, irmãos? Ou tem algo mais do que isso? Mas o que o mundo perde ao não praticar as palavras de Cristo? Perde absolutamente tudo. Desde a sua própria dignidade, porque nós somos criaturas de Deus, feitos à sua imagem e semelhança. E quando nós vivemos em rebelião contra Deus, nós perdemos a nossa dignidade como seres criados à sua imagem e semelhança. Mas nós também perdemos muito mais que isso, nós perdemos qualquer esperança para essa vida. Nós perdemos de viver eternamente com o nosso Criador. É como o próprio texto nos mostra. O construtor que teve a sua casa destruída, ele não se preocupou com o fundamento, mas ele se preocupou só com a aparência externa da sua casa. Não se preocupou com a base, com uma estrutura forte. Isso também nos leva a lembrar da conduta do homem religioso. E Jesus tem combatido aqui ao longo de todo o sermão, né? A conduta do hipócrita. Aquele ator que interpreta um papel de alguém que ele não é de fato. Aquele que mantém apenas uma confissão externa e formal de fé. Mas essa fé não passa pela autenticação das práticas e dos bons frutos. Ele se preocupa em manter uma aparência de santidade, uma aparência de piedade. Vai fazer caridade, como diz Jesus, tocando trombetas. Olhem como eu sou caridoso. Eu ajudo os pobres. Vai fazer as orações de pé na sinagoga, para que as pessoas vejam ele orando. Faz jejum e sai com o semblante sofrido, para que as pessoas encontrem e ele possa dizer, não, estou com um jejum forte, dias sem comer. É por isso que eu estou assim, mal. Ele quer a atenção das pessoas, não a atenção de Deus. Ele nunca se preocupou em desenvolver um relacionamento pessoal com o Senhor. Ele ouve a palavra, mas não existe uma preocupação em colocá-la em prática. Porque ali não existe nenhum temor verdadeiro. Existe só uma preocupação com a própria imagem. Só a preocupação da sua reputação diante dos outros. E como nós vimos no texto também na semana passada, a aparência não será suficiente para garantir a entrada no reino dos céus. Só um relacionamento pessoal com Cristo é capaz de fazer isso. Jesus vai olhar para os seus e vai dizer, entra no meu reino, porque eu te conheço pessoalmente. Eu me relacionei com você. Eu te conheço, você fala comigo, você me obedece, você me escuta. Entra. O exato oposto daquilo que ele vai dizer para os outros construtores, aqueles que se preocuparam com o exterior, que fizeram a sua casa longe da rocha. Para esses, Cristo vai dizer, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais iniquidade. Ou seja, se afastem de mim aqueles que não colocaram em prática as minhas palavras. Se afastem vocês que possuem uma declaração de fé falsa. Uma fé que não salva. Você quer construir um castelo forte, capaz de suportar a maior tempestade de todas? Então você já tem a matéria-prima, o ponto de partida da fé que salva, que é ouvir as palavras de Cristo. Agora também você já sabe o que fazer com essa matéria-prima. Como autenticar essa fé como verdadeira. Você precisa colocar elas em prática. Obediência é aquilo que Cristo espera dos seus discípulos. No terceiro e último ponto da pregação, nós veremos agora o resultado final da construção. A prova final da fé. Eu gostaria de ler todo o texto aqui novamente. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa.
que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. O resultado final dessa obra, dessa construção, o teste final da fé, é se ela resiste à grande prova que virá ou não. Não importa o quão bonita seja a casa exteriormente. O que importa é se ela é capaz de resistir a tormentas. Mas, em especial, Jesus está citando a grande tormenta. Essa ilustração que Jesus usa na sua última advertência tem como objetivo fazer a gente meditar sobre a nossa fé. É isso que ele queria trazer para aquelas pessoas. Que eles meditassem nas suas próprias obras. Aquilo que nós construímos neste mundo. Isso vai ser provado naquele dia. Nós precisamos pensar sobre este momento, onde todos os seres humanos terão um encontro com o seu Criador e prestarão contas da sua casa, da sua obra, da sua construção, da sua fé. E Jesus tem como objetivo nos levar para essa reflexão. Mas não é só uma meditação filosófica, mas isso aqui tem um caráter de advertência. É só você imaginar como que você ficaria se você estivesse na sua casa e ela fosse atingida por essa tempestade descrita por Jesus. Chuvas fortes, rios transbordando, vento atacando as janelas com violência. Como que você estaria dentro da sua casa? Tranquilo? Como se nada tivesse acontecido? Não, a gente se preocupa. A gente fica extremamente preocupado. Essa é uma tempestade capaz de destruir tudo aquilo que nós tanto lutamos para construir. E dessa forma que nós devemos encarar essa meditação, com uma boa dose de preocupação. Nós devemos pensar seriamente sobre esse dia onde a nossa vida será provada. Onde Jesus não vai separar as pessoas apenas por elas dizerem ser cristãs contra aqueles que dizem ser ateus. Vamos separar aqui os cristãos dos ateus. Vou fazer essa divisão. Tu é cristão? É? Vem para cá. Tu não. Então vai para lá. Não é isso, irmãos. Jesus não vai separar as pessoas que fizeram a oração do pecador ou que vieram aqui na frente no apelo do culto. Você já veio no apelo? Já fez a oração do pecador? Então é lá. Você nunca veio no apelo, né? Você é durão, sempre ficou lá atrás. Então não, vai para lá. Não é esse o ponto, irmãos. E aqui outra vez, irmãos, isso pode parecer que Cristo esteja ensinando aqui que obras são necessárias para a salvação. Porque ele vai separar aquele que obedeceu daquele que não obedeceu. Aqui é essa a separação. Você ouviu as minhas palavras e praticou? Então você está aqui. Você ouviu, mas não praticou? Então é lá. E aí você diz, não, mas então a gente é salvo pelas obras, porque o que vai determinar qual lado eu estou é ter obedecido ou não. Mas não é esse o caso, irmãos. Cristo é a nossa construção fortificada. Cristo é o nosso castelo forte. Ele é resistente. Ele é capaz de enfrentar qualquer tempestade, qualquer ataque vindo de nossos inimigos. Cristo é a nossa arca. Basta nós entrarmos e nos refugiarmos nela e estaremos seguros. Tenha isso bem claro na sua mente. Cristo é a nossa casa forte. Basta entrarmos nela e é apenas isso que você precisa fazer para estar tranquilo no dia do juízo final. Basta crer em Cristo. Agora tem outro lado, né? É importante também sabermos que crer, estar em Cristo, correr para essa casa forte que é o nosso Senhor, não é simplesmente você dizer com a sua boca, eu sou um cristão. Crer significa se comprometer. E esse compromisso ele é verificado por meio da obediência àquele que você diz crer. Como você vai chamar Jesus de Senhor se ele não é o seu dono? Se você não o obedece? Já viu algum escravo que não obedece ao Senhor?
Não existe. Não existe, irmãos. E eu acho que aqui um bom exemplo para ilustrar isso aqui é Noé. Noé, ele recebeu a palavra de Deus. O que Deus disse para ele? Noé, vai vir um dilúvio. Ele disse para Noé que um dia de juízo chegaria. Para Noé, aquele dia era o dia do dilúvio. Um dia de juízo chegaria sobre a humanidade. E Noé foi alertado sobre isso. E aí ele acreditou. Acreditou com todo o coração de que Deus iria realmente mandar um dilúvio. Agora eu pergunto, adiantaria Noé dizer, sim, Senhor, eu acredito na sua palavra, e aí ele sentar na cadeira e esperar a chuva chegar? Não, eu acredito que vai vir a chuva. Mas Deus disse, constrói uma arca, se abrigue nela. E aí Noé fica só com a parte, não, eu acredito que vai chover, que vai morrer todo mundo. Eu vou sentar aqui e esperar. Pode deixar, Senhor, eu acreditei. Qual que é a evidência de que Noé acreditou nas palavras do Senhor? Imediatamente ele passou a construir aquela embarcação. E aquela embarcação, irmãos, era algo que traria muito trabalho duro a ele. Ele teria que dispor muito do seu tempo para fazer aquilo. Ele sofreria a mais pesada oposição vinda de todo lado. As pessoas fazendo chacota dele. Você é maluco? Que chuva, nunca choveu. Vai chover agora. Tu tá louco. Completamente maluco. O que ele fez? Escutou as pessoas? Ou continuou crendo na palavra do seu Senhor? Ele prosseguiu, firme. Ele foi até o fim. E isso era a evidência da sua fé, como sendo uma fé autêntica. É exatamente isso que ocorre conosco hoje, irmãos. Como saber se eu estou edificando uma casa capaz de resistir ao juízo final? Como saber se Cristo é para mim realmente o castelo forte? Como saber se a minha fé é autêntica? Segundo a palavra de Deus, a evidência derradeira é a obediência a todo o ensinamento de Jesus Cristo. Eu não sei o que cada um aqui pensa sobre o que significa ser um cristão, sobre a fé em Jesus, sobre salvação, sobre dia do juízo. Eu não sei o que você pensa sobre a palavra de Deus. Mas se você tem acompanhado essas pregações aqui no Sermão do Monte, e hoje nós completamos em torno de 33, 34 pregações só no sermão, são 49 pregações em Mateus até o momento. Se você tem acompanhado alguma parte dessas pregações, eu creio que já foi suficiente para tirar da sua cabeça de que ser cristão é só uma declaração. De que ser cristão é um chamado religioso. Uma vida onde eu digo, mas não me comprometo. Isso simplesmente não cabe no cristianismo bíblico. Isso não tem lugar na palavra de Deus. Jesus chama os seus discípulos para um compromisso radical com o seu reino. Ele diz para eles, pegue a sua cruz e me siga. Vá até o fim. Jesus chama os seus discípulos para uma vida de obediência a Ele. O apóstolo João, na sua primeira epístola, diz, se você diz estar nele, deve andar como ele andou. Esse é o ensino bíblico. Obediência parcial, do tipo, eu entrego o meu casamento para Cristo, mas não os meus demais relacionamentos. Então eu quero que a minha esposa e meus filhos sigam a Bíblia, mas quando eu vou jogar futebol, eu uso o mesmo linguajar do mundo. Eu faço as mesmas coisas que os outros fazem. Eu brigo e coisas do tipo. Obediência parcial é o mesmo que desobediência. Sobre isso alguém ainda pode argumentar. Mas pastor, nós não somos ainda pecadores? Como que nós vamos poder obedecer de maneira radical se nós ainda estamos em pecado? Sim, meu irmão, ainda somos sim pecadores. Continuaremos pecando, infelizmente. Porém, Paulo também responde a essa dúvida em Romanos 6, versos 1 a 4, e diz assim, pois bem, devemos continuar pecando para que Deus mostre cada vez mais a sua graça?
Mas se somos pecadores, vamos pecar. E aí Deus mostra cada vez mais graça sobre nós. E aí diz, vamos fazer isso? A resposta de Paulo é claro que não. Uma vez que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou acaso se esqueceram de que quando fomos unidos a Cristo Jesus no batismo, nos unimos a ele em sua morte? Pois bem, pelo batismo morremos e fomos sepultados com Cristo. E assim como ele foi ressuscitado dos mortos pelo poder glorioso do Pai, agora nós também podemos viver uma nova vida. E aí no verso 22 ele diz, agora, porém, estão livres do poder do pecado. E se tornaram escravos de Deus. O que um escravo faz? Obedece ao seu Senhor. Fazem aquilo que conduz à santidade e resulta em vida eterna. Paulo está dizendo aqui que o cristão ele é liberto do poder do pecado no sentido de condenação e também no sentido de prática. Estar livre do pecado, segundo Paulo, significa que agora nós podemos sim viver em santidade. Nós podemos agora, livres do pecado, servir em obediência a Deus. Quando Deus nos alcança com a sua graça salvadora, Ele retira todas as amarras de pecado da nossa vida. Nos tira das trevas e nos coloca na luz. Deus nos dá o terreno, nos dá a matéria-prima, nos dá todo o projeto estrutural para termos a nossa casa fortificada. E se não bastasse isso, Ele nos enche com o seu Espírito, nos capacitando para essa grande obra. Portanto, irmãos, não se engane. Se tem algo na sua vida que você sabe que precisa resolver, algum hábito pecaminoso, e você é consciente disso, resolva essa situação já. Porque viver na prática consciente do pecado e não se incomodar em forma alguma com isso, não lutar contra isso, é o mesmo que afirmar com todas as letras a sua rebelião contra Deus. Você está só enganando a si mesmo, dizendo eu sou cristão. Mas na prática nada muda. E se esse for o caso, irmãos, não espere que a sua casa resista no grande dia da tormenta. A fé que salva tem que ser autenticada pela prática de toda a palavra de Cristo. Corra para Ele. Corra para este castelo forte e viva de acordo com Ele. E aí então esteja seguro para sempre. Cristo é o nosso castelo forte. Em Cristo estaremos seguros sempre. Estaremos preparados para a grande tormenta do dia do juízo. Estar em Cristo significa estar comprometido com Ele, com seus ensinos, com o seu reino. E estar comprometido é o mesmo que obedecer às suas palavras. Que Deus nos ajude, irmãos, nessa grande construção da fé. Essa fé que se inicia pelo ouvir a palavra de Deus, que passa pela autentificação da fé por meio da obediência e que por fim vence a grande provação do juízo final. Com isso, Jesus conclui esse seu sermão maravilhoso. Faz isso por meio de 4 advertências. Essas advertências dizem respeito das consequências de ser um discípulo. Ele diz que essa é uma porta estreita, é um caminho apertado, que nos leva a uma vida de dificuldades aqui neste mundo. Mas principalmente essas advertências nos levam a meditar se nós estamos realmente em Cristo. Ela nos leva a meditar no dia que nós estaremos diante dele na porta do seu reino. Jesus nos leva a meditar sobre a nossa vida hoje. A meditar que a nossa vida é curta, é passageira e que nós não devemos nos apegar no hoje, mas nós devemos nos agarrar naquele que é capaz de nos livrar da condenação eterna e nos dar acesso ao seu reino de amor. É preciso, irmãos, levar muito a sério essas advertências aqui do texto, para que naquele dia sua casa não seja destruída. Que Deus nos ajude e nos abençoe nessa grande obra. Vamos orar, irmãos.